Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez, agora para iniciarmos uma nova temática, né? Nós iniciaremos hoje um novo tema que nós abordaremos nas próximas 13 semanas. Na semana passada, nós encerramos o tema que nós estudamos nas últimas 13 semanas, que foi o amor e a justiça de Deus, e agora nós iniciaremos a seguinte temática: alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Com certeza será um trimestre abençoado e de muito proveito e de muito aprendizado, não tenho dúvida quanto a isso. E é claro, para você acompanhar o estudo dessa lição maravilhosa nesse trimestre que está se iniciando, você pode adquirir a versão impressa lá no site da Casa Publicadora Brasileira, ou também você pode estudar de forma gratuita através do CPB+, é só você colocar no Google lá CPB+, que você vai encontrar e você vai ter disponível a lição semanalmente você terá disponibilizada ali a semana, ou também de forma gratuita através do aplicativo 7Me, onde você também terá ali à disposição não somente a lição, né, o seu guia de estudo, mas também outros diversos materiais que vão agregar com certeza no seu estudo da Palavra de Deus. Bem, nesse trimestre nós teremos aqui algumas novidades no nosso canal, né? Nós falamos na semana passada isso e vamos aqui então lançar aqui algumas dessas novidades. Nós teremos aqui alguns sorteios durante o trimestre, né? Nós vamos lançar o primeiro sorteio hoje, já vou explicar como que vai funcionar. Mas também teremos aqui no meio do trimestre uma gravação, né? Duas gravações, né? A cada 4 lições nós gravaremos um resumo daquilo que já se passou, né? Porque às vezes a gente, são 13 semanas, então a gente começa a estudar, daqui a pouco na lição 5, 6, a gente já esqueceu aquilo que a gente falou lá no início, então nós vamos fazer um resumo daquilo que já se passou. Então, a partir da lição número 4, nós faremos um resumo também, além do resumo semanal, nós faremos um resumo daquilo que se passou no mês. E aí faremos de novo lá na lição número 8, aquilo que se passou também no mês, além do resumo semanal. E aí nós vamos então conseguir, né, fixar melhor na mente todo o assunto que nós estamos estudando na lição, fazendo esse lembrete aí, né, fazendo essa revisão mensal aqui através de um vídeo aqui no canal. Eu acredito que será muito útil isso, né? Você pode até depois comentar aí, fazer algum comentário no nosso vídeo, dizendo o que você acha disso, o que você acha válido, talvez você tenha alguma outra ideia também sobre essa questão, enfim, com certeza aí estamos abertos aí a ideias, né? E a princípio a gente pensou em fazer esses vídeos extras para poder relembrarmos aquilo que nós estudamos no mês, basicamente isso, né? Nas últimas 4 semanas, para a gente aí estar fixando melhor na mente e poder dar sequência no nosso estudo aí de uma forma um pouco melhor. E como nós falamos aqui então, né, nós temos aqui também alguns sorteios. O primeiro sorteio eu vou estar lançando nesse vídeo aqui agora. Nós não faremos sorteios em todos os vídeos, é evidente, né? Mas alguns vídeos nós vamos lançando alguns sorteios. E o primeiro sorteio eu vou estar lançando nesse momento, né? Nós vamos sortear uma assinatura de lição. A assinatura de lição, para quem não sabe, funciona da seguinte forma: você recebe na sua casa os 4 exemplares de um ano, né? Durante um ano, porque a cada 3 meses nós mudamos a temática. Então você vai receber na sua casa, né, a cada 3 meses o exemplar que será estudado naquelas próximas 13 semanas. Então nós vamos sortear aqui nesse momento, né, não agora, né, vamos explicar como vai funcionar, nós vamos sortear através aqui desse vídeo uma assinatura de lição. Porém, o ganhador não receberá esse exemplar, porque a assinatura agora já inicia no próximo trimestre. Então a gente faz a assinatura, mas você vai receber já o exemplar do próximo trimestre. Então quem foi o vencedor desse sorteio receberá a lição dos próximos 2 trimestres de 2025 e dos primeiros 2 trimestres de 2026. Estará garantido aí o seu estudo impresso que você receberá na sua casa. Como vai funcionar, Daniel, esse sorteio? Da seguinte forma: é só você deixar um comentário aqui nesse vídeo escrito o seu nome e da cidade que você mora, tá ok? Seu nome e cidade. E aí nós vamos fazer o sorteio no próximo sábado, no dia 5, se eu não me engano, próximo sábado é dia 5, nós faremos o sorteio à noite, ao vivo, lá no Instagram, daniel.stein7, tá aqui embaixo para você depois buscar lá no Instagram. Nós faremos um sorteio ao vivo com esses nomes que colocarão então aí o seu nome e a cidade que você mora para então participar desse sorteio. No próximo vídeo eu não vou estar divulgando o resultado, porque o próximo vídeo eu vou lançar antes do sorteio. Mas no vídeo da lição número 13 eu vou estar divulgando o resultado. De qualquer forma, eu vou entrar no seu comentário, você que ganhar esse sorteio, eu vou entrar no seu comentário e vou avisar que você foi o vencedor, caso você não tenha Instagram, caso você não tenha visto o sorteio, enfim, para você então estar ciente aí que você receberá
na sua casa as próximas 4 lições dos próximos 4 trimestres, beleza? Então funcionará dessa forma. É só você deixar um comentário aqui, nome e cidade, e você já vai estar participando desse sorteio à noite, lá no meu Instagram, cerca de 8 da noite, vamos combinar o horário, 8 da noite do próximo sábado, dia 5, eu farei uma live lá no Instagram com o sorteio, tudo bem? Então espero aí que você possa, né, participar então desse sorteio aí, quem sabe ganhar. E caso você já tenha assinatura, né, presenteie alguém com assinatura. Daniel, já tenho assinatura, participa do sorteio também, presenteie alguém, caso você seja o vencedor, né? Presenteie alguém com a assinatura da lição, e com certeza é um estudo aí maravilhoso, esse estudo sistemático, né, que nos ajuda a estudar diariamente a palavra de Deus. Bem, muito obrigado aí pelo tempo que você me deu para darmos esses informes iniciais, e vamos iniciar então o nosso estudo. Nosso estudo aqui, lembrei, é um estudo semanal, tá? Mas estude a lição diariamente, estude a palavra de Deus diariamente. Não substitua o seu estudo diário pelo resumo semanal. Aqui é um resumo que vai te ajudar, que vai ajudar a esclarecer algumas ideias, que vai ajudar você já a ter uma ideia prévia quando você estiver estudando diariamente a sua lição, mas não substitua o seu estudo diário com Deus, seu estudo diário da palavra de Deus, por um resumo semanal. A ideia não é essa, beleza? A ideia aqui é a gente agregar, somar, mas tenha o seu contato com Deus diariamente. Esse é o objetivo da lição, né? Fazer com que nós tenhamos um contato com Deus diariamente, através do estudo da sua palavra. Então vamos deixar isso combinado também no início aqui desse trimestre. Bem, como nós falamos, o tema geral, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Interessante que muitos, né, diante da aparente dificuldade de entender as profecias, e talvez uma dificuldade ainda maior de entender o Apocalipse, muitos acabam desistindo de estudar as profecias. Interessante que, inclusive, Apocalipse, ela quer dizer revelação. Apocalipse, né, em inglês é revelation, né? Então, é revelação. Quando você vai lá no capítulo 1, verso 1 de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então, revelação de Jesus Cristo. Entenda que, se é uma revelação, é para nós entendermos. Já vamos começar por aí. Se Apocalipse, né, e aqui é evidente que nós vamos abordar não somente profecias de Apocalipse, né, mas aqui trazendo como exemplo, se Apocalipse significa revelação, é para entender. Está revelado. É para nós entendermos. Então nós não podemos desistir de estudar numa primeira dificuldade de compreensão. E justamente a lição desse trimestre vai nos ajudar. Como vamos compreender as profecias? Como estudar da melhor forma para que a gente possa realmente chegar ao entendimento daquilo que Deus quer nos revelar, porque Ele quer nos revelar. É uma revelação. Então, não abra o livro de Apocalipse, por exemplo. É difícil, eu não vou abrir não, eu não vou ler. É muito difícil, porque tem um irmão tal que é melhor, que entende melhor, que estuda melhor, e aí deixa para ele estudar e a gente vai lá e aprende com ele. Não é assim. Não é assim que funciona. Você precisa abrir a palavra de Deus, você precisa buscar esse entendimento, essa compreensão. É evidente que precisamos sim escutar as pessoas, né, que nos explicam, mas precisamos por nós também confirmar aquilo que está sendo explicado. Então entenda, é para entender. Está aqui na palavra de Deus, é uma revelação, é para nós entendermos. Então não podemos desistir no primeiro momento ali, onde nós encontramos uma certa dificuldade, né? E além disso, nós percebemos que muitas pessoas chegam a interpretações diferentes ao estudar as profecias bíblicas, né? Nós vemos não somente interpretações diferentes, mas muitas das vezes interpretações divergentes, completamente opostas. E aí a gente se pergunta, por que as pessoas estudam e chegam a várias interpretações? Será que é isso? Será que Deus quer nos revelar várias interpretações através da sua palavra? Ou será que Ele quer nos revelar algo específico? Né? E a lição no início ela já nos mostra essa ideia, nos ajudando a entender o porquê das profecias. O que as profecias devem fazer? Né? Qual é o objetivo dela? Aonde as profecias, aonde elas devem nos levar? Né? E nós percebemos que ela deve nos levar para a compreensão do plano da salvação. Elas devem nos levar para Jesus Cristo. Por quê? Porque quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos o plano de salvação. Quando nós olhamos para Jesus na cruz, nós entendemos o plano de salvação. Nós entendemos ali a salvação acontecendo.
Então as profecias, elas querem nos levar ao plano de salvação. Elas querem nos levar a Cristo Jesus. E aqui já fica um primeiro alerta, porque nós temos aí, como nós falamos, diversos livros, diversos vídeos que interpretam aí as profecias de várias formas. A primeira coisa que você deve se perguntar é: essa interpretação está me levando a compreender o plano de salvação? Essa interpretação está me ajudando está me levando a Cristo Jesus? Né? Está me ajudando a enxergar Jesus? É uma primeira pergunta que você deve se fazer. Porque o objetivo da profecia bíblica, né, e a lição ela aborda isso no seu início aqui, na sua introdução, ela justamente nos traz esse entendimento. Né? A profecia bíblica nos deve levar a Jesus. A profecia bíblica ela deve nos levar à compreensão do plano de salvação. Então, se uma interpretação não nos leva a isso, já descarta essa. Se alguma interpretação tem algum outro objetivo que não é nos levar a compreender o plano de salvação, a compreender Cristo Jesus, né, já descarta isso. Já descarta, já não serve, porque a profecia tem esse objetivo. Entende? Como a gente já no início da lição, que a gente já consegue tirar uma lição muito importante. E você já consegue descartar várias interpretações, várias pessoas que falam várias coisas que não nos levam a esse objetivo. Muito interessante isso, né? E, inclusive, né, quando nós vamos lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, que é um dos primeiros textos aqui da lição, 1 Coríntios 1, verso 10, que diz, né, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então perceba que a ideia é fazer com que nós, né, tenhamos a mesma compreensão. É evidente que aqui fala de unidade, não uniformidade, que seria uma outra temática, né? Não é todo mundo ser igual, né? Mas é unidade de propósito, é unidade na compreensão da profecia que vai nos levar a um mesmo propósito. Essa é a ideia, né? Então na Bíblia já nos traz essa questão que é de extrema importância, onde trata da ideia da unidade, que não pode fazer com que uma profecia tenha várias interpretações que vai levar à desunião. Não faz o menor sentido. Então, primeira coisa, sim, nós temos apenas uma interpretação correta. Não dá para ter várias interpretações. E aí vamos aqui durante o trimestre abordando como estudar a profecia bíblica e qual é o método que nós podemos chegar à interpretação correta. É basicamente isso, né? Mas, num primeiro momento, precisamos entender que sim, apenas uma interpretação é correta. Não dá para ter várias interpretações corretas, porque isso vai criar desunião. Entende? E o objetivo é um só da profecia. E na sequência, então, nós temos logo em Apocalipse 1 também, verso 3, onde nós lemos, né, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja então, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. É interessante que esse texto ele vem no início de Apocalipse. Né? Por quê? Porque é um livro difícil de entender. Né? É um livro que vai ter muitos símbolos, muitas linguagens ali figuradas. E aí, logo no início, nós temos então um texto que é basicamente um apelo para você não desistir de ler. Porque bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Então é um apelo para você não desistir. Não desista, porque bem-aventurados aqueles que leem e ouvem. Não desista na primeira dificuldade. Continue lendo, continue buscando. Mas aí nós precisamos compreender que o texto bíblico em geral, né, eu não vou falar só das profecias, porque assim, muitas ideias que nós vamos abordar nesse trimestre que nos levam a uma compreensão das profecias especificamente, mas na verdade são muitos princípios que vão nos nortear no estudo da palavra de Deus por completo, entende? É o estudo da palavra de Deus que a gente está aqui abordando. É como estudar a palavra de Deus, é basicamente isso, né? Então, assim, a palavra de Deus não é um livro comum. Se não é um livro comum, eu não vou estudar como eu estudo um livro comum. Entende? Eu tenho vários livros de história aqui atrás. Vários livros de história. Né? Uma das minhas formações é história. Então eu tenho vários livros de história aqui atrás. Eu leio vários deles. Eu gosto de ler, eu gosto de buscar o conhecimento, né, daquilo que aconteceu, para entender um pouco o contexto atual. Mas são livros de história, não é a Bíblia. Ali eu estudo de um jeito, a palavra de Deus eu estudo de outro. A palavra de Deus não tem só contexto histórico, não é só isso. A palavra de Deus é um livro inspirado.
inspirado pelo próprio Deus. Os autores foram inspirados pelo próprio Deus para escrever aquilo que foi escrito. Então, se é um livro inspirado por Deus, os autores foram inspirados por Deus para escrever esse livro, eu preciso buscar essa inspiração para compreender. Entende? Não é um livro comum. Não é um livro qualquer. Então, eu não vou estudar como um livro qualquer. Se ele for inspirado pelo próprio Deus, para que os autores escrevessem o que foi escrito, eu preciso buscar essa inspiração também para compreender aquilo que Deus quer nos mostrar, aquilo que Deus quer nos revelar, porque nada mais, nada menos que Ele quer nos revelar. A sua palavra é a forma de Deus se revelar para nós, de forma que nós possamos compreender. E justamente quando a gente vai lá em Jeremias 9:24, que justamente foi até um texto que nós lemos também em algumas lições do trimestre anterior, Jeremias 9:24 diz assim: mas os que se gloriem-se nisto, em me conhecer, né, e saber que eu sou o Senhor. Então, glorie-se nisto, em me conhecer. Então, Deus ele quer que nós o conheçamos. A ideia é essa, a palavra de Deus, ele deixa para nós com esse objetivo, que nós possamos conhecê-lo, de uma forma que nós, seres humanos possamos compreendê-lo. Então, ele se revela de uma forma que nós possamos compreendê-lo. Essa é a ideia, porque é evidente que nós não podemos compreender Deus por completo. Né? Podemos conhecer Deus por completo? Não. Não podemos. Não temos a capacidade intelectual mental de compreendê-lo completamente. Tanto que lá em Salmos 147:5 diz assim: grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Algumas versões vão dizer que seu entendimento é infinito. O nosso é finito, o de Deus é infinito. Então, óbvio que eu não posso entendê-lo completamente, porque eu sou finito, ele é infinito. Eu não posso entender o infinito se eu sou finito. Entende? Então, nós não podemos compreender Deus por completo, mas ele deixa revelado para nós aquilo que é suficiente para compreendermos o seu plano de salvação. Porque a ideia é essa, é compreendermos o seu plano de salvação. Lá em 2 Timóteo 3,14 vai trazer essa ideia. 2 Timóteo 3,14 e 15 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então veja, né? Todo esse conhecimento tem como objetivo o quê? Fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, apesar de nós não termos capacidade de entender completamente o Criador, nós podemos sim entender o que é necessário para a nossa salvação. Então, Deus ele deixa revelado o que é necessário para a nossa salvação. E aí, nós precisamos então buscar esse entendimento, para entendermos o que é necessário para a nossa salvação, para entendermos o plano de salvação, porque as profecias nos levam a Cristo Jesus. E quando a gente vê Cristo Jesus, a gente vê salvação. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê salvação. Esse é o ponto. Por isso que as profecias vão nos levar ao quê? A Cristo Jesus. Porque através disso vamos conhecer o plano de salvação. Porque ao ver Cristo a gente vê a salvação. Você vai se acostumando aqui que a gente vai repetindo algumas ideias que é para fixar na nossa mente. A gente tem esse costume aqui, a gente vai repetindo algumas ideias para poder realmente fixar na nossa mente esse contexto, essa ideia que é de extrema importância. Né? E interessante que os apóstolos, eles quando explicavam também o Evangelho, eles citavam as profecias do Antigo Testamento, né? Justamente para ilustrar o plano da salvação, que no final leva a Cristo. Então a gente vê isso nos apóstolos, né? Eles citam muito das profecias do Antigo Testamento ao pregar o Evangelho, porque as profecias levariam quem? Levariam a Cristo. Ao mesmo tempo, então, fariam com que compreendessem o plano de salvação. Muito interessante isso, né? E aí nós temos aqui na lição de terça-feira, nós temos de forma muito interessante Daniel 12:4 e Apocalipse 22:10. Daniel 12:4, ele diz, né, lá no final do livro de Daniel, já no último capítulo, quando se trata ali do tempo do fim, Daniel 12:4 diz assim: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então ele recebe uma ordem de selar o livro.
E logo na sequência a gente entende ali, né, que está selando justamente o seu livro, né, é selar porque não era para aquele momento a compreensão, não era para aquele momento. E você tem logo na sequência, os versos posteriores, você vê então ali citando mais uma vez as profecias dos 1260 anos, né, onde você tem ali, né, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né, então são os 3 anos e meio proféticos que equivalem a 1260 anos, que assim, não é o tema de agora, né? Às vezes dá até vontade de falar, de mostrar de novo como que se chega a conta e tal, e enfim, tudo o que a Bíblia fala sobre essa temática, mas o tema não é esse. Mas basicamente, a profecia dos 1260 anos é a profecia onde nós temos o domínio papal de 538 até 1798. 538 quando inicia então o domínio papal, até 1798 quando o Papa ele é preso pelo general de Napoleão, o general Berthier. Nós, né, enfim, de forma assim, bem superficial falando sobre isso, porque a ideia não é tratar especificamente essa profecia, mas mostrar um pouco do contexto das profecias, né, e como estudá-las, e como abordá-las, como tratá-las e como buscar entendê-las, né? A ideia basicamente é essa. E Daniel, ele recebe uma ordem para selar, sela o livro, né? E depois o conhecimento se multiplicará, depois haverá então o conhecimento dessa profecia no momento certo. Lembrando aí que Daniel 12 está tratando justamente do tempo do fim. Em Apocalipse 22:10, de forma oposta, nós temos assim, né, o último capítulo, no caso de Apocalipse, nós temos assim: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Né, próximo está o tempo. Então, perceba essa, né, oposição. Daniel ele recebe ali uma instrução para selar, e aqui em Apocalipse João, então, ele recebe uma instrução para não selar. É interessante que você tem no decorrer de Apocalipse a explicação de Daniel, das profecias de Daniel. Você consegue ali compreender de forma completa algumas profecias buscando em alguns pontos da Bíblia, não somente um. Então você não vai entender completamente os 1260 anos lendo só Daniel e nem vai entender completamente lendo só Apocalipse. Ali a partir do capítulo 11 de Apocalipse, você tem a explicação dessas profecias. Você não vai entender completamente estudando de forma isolada, você precisa estudar de forma unida. E ali Daniel ele recebe então essa instrução, era para selar, não era para aquele tempo. Agora, você entende que depois que acontecem as profecias, você já tem uma compreensão melhor do que aconteceu. É evidente, porque já aconteceu. E aí, quando você passa então da profecia, né, dos 1260 anos, lá que termina em 1798, você começa a perceber um movimento, né, de uma maior compreensão. Porque lá em Daniel falou, sele o livro, não é para agora. Né? Mas o conhecimento se multiplicará, a ciência se multiplicará no tempo certo, e depois que acontece então a profecia, você tem uma melhor compreensão, porque já aconteceu. E aí algumas pessoas são movidas pelo Espírito Santo a buscar de forma mais profunda esse conhecimento, porque já aconteceu, então eles vão conseguir entender. Entende? E aí você tem, algumas pessoas buscando conhecimento, né, e chegando a um conhecimento de que algo, né, após essa profecia dos 1260 anos, eles entenderam que algo aconteceria em 1843. Né, e uma dessas pessoas, um desses estudiosos, foi Guilherme Miller. Né, e interessante que o método de estudo dele, aqui a gente não vai tratar especificamente da profecia, mas o método de estudo dele foi justamente esse método, buscando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e chegando a essa conclusão, tratando a Bíblia como um grande quebra-cabeça. Por isso que nós falamos, não dá para você compreender, por exemplo, a profecia dos 1260 anos estudando só Apocalipse. Também não dá para você entender as profecias dos 1260 anos estudando somente Daniel. Você precisa estudar junto com outros textos que vão explicar os símbolos. A lição ela traz essa ideia. Como que você vai entender um símbolo, por exemplo? Como você vai entender o símbolo do leão, do urso, do mar, da noiva? Como você vai entender o que quer dizer? Você precisa pegar os outros textos que abordam a mesma temática, que abordam o mesmo símbolo, para você chegar a essa conclusão do que a palavra de Deus quer dizer naquele símbolo. Isso é muito interessante. E para você depois, assim, eu vou deixar como indicação de filme. Às vezes eu deixo uma indicação de livro, né? Às vezes eu deixo uma indicação de filme. E uma indicação de filme que eu vou deixar para você é o filme que tem disponível no YouTube, né? Vários canais disponibilizaram esse filme. O filme que tem como título Como Tudo Começou. O título do filme é Como Tudo Começou. É só você colocar aqui no YouTube Como Tudo Começou e você então será direcionado para esse filme.
É um filme que tem uma produção muito boa, as imagens muito boas, né? Então, assim, é um filme que dura em torno de 2 horas, mais ou menos, e você vai tratar justamente desse momento onde, né, Guilherme Mille ali começa a compreender as profecias de Daniel, né, justamente esse método de estudo dele, buscando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tratando a Bíblia como um grande quebra-cabeça para ele chegar realmente à conclusão daquilo que a profecia está querendo dizer. Porque se você pega só um pouquinho aqui, você vai ter uma meia compreensão. E uma meia compreensão, né, quando você não compreende o todo, essa meia compreensão pode te levar a uma interpretação errada. Entende? Então você precisa ter uma compreensão do todo. E você precisa então estudar a Bíblia de forma, né, a tratá-la como um grande quebra-cabeça, onde você vai montando as peças, né? E aí você vai montando as peças, então você vai chegar à conclusão daquilo que realmente a profecia quer dizer. E Guilherme Mille ele usou esse método. E é um filme muito bom, tá? É um muito bom filme, tem cerca de 2 horas. Ah, né, Daniel, 2 horas é muita coisa. Eu sei que hoje em dia as pessoas, né, elas não têm uma paciência para assistir, né, vídeos longos e filmes longos nesse sentido, né? Infelizmente os vídeos curtos acabam atrapalhando um pouco, né, a nossa capacidade de se concentrar em vídeos um pouco mais longos, né, e fica aqui até uma dica, né, se concentre em vídeos longos, né, assista também vídeos longos para que a sua mente ela possa ter essa capacidade de concentração em vídeos mais longos. Eu sei que hoje você tem, para ganhar tempo, você consegue avançar o vídeo, né, no sentido, você coloca aí 1.5, 2.0 para avançar e para você ganhar tempo no seu dia, mas às vezes é uma falta de paciência mesmo, né? Então a gente precisa exercitar um pouco essa paciência e se concentrar em vídeos um pouco mais longos, porque hoje nossa mente está muito aí nos vídeos só curtos, os vídeos curtos, e a gente está perdendo um pouco a capacidade de concentração, né? E isso é muito ruim para nossa mente. Então, assista assim o filme. Se você não conseguir assistir ele direto, né, por falta de tempo, ou talvez por falta de paciência, separe ele em módulos, né, em 2, 3, 4 módulos ali, para você assistir esse filme. Com certeza vai ser muito enriquecedor para compreender nesse início, né, como que as profecias elas devem ser estudadas, como que foi chegado a algumas conclusões das profecias de Daniel, lá de Daniel 8,14, que trata das 2.300 tardes e manhãs. Então, assim, é muito interessante e vai enriquecer demais o estudo desse trimestre. Eu tenho certeza disso. Bem, na sequência, então, nós temos a ideia, né, de literal ou simbólico. Né? Como a gente entender se uma ideia ali na palavra de Deus, na profecia, é literal ou simbólico? Como a gente vai entender se é literal ou simbólico? E esse símbolo, como entender o símbolo? Foi justamente aquilo que a gente já falou, né? Nós precisamos buscar tudo o que a palavra de Deus fala sobre determinado assunto. Como nós falamos. Como eu vou entender o que quer dizer, por exemplo, em Apocalipse 12:1? Né? Nós temos aqui alguns exemplos, a lição traz alguns exemplos. Lá em Apocalipse 12:1, por exemplo, Apocalipse 12:1 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Perceba que se eu pego esse texto e tento buscar a explicação dos símbolos desse texto, naquilo que eu tenho na minha realidade, no meu cotidiano, né, no nosso mundo contemporâneo, nós não vamos compreender. Pega esse texto sozinho, parece que você não entende absolutamente nada. Né? Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Então, assim, o que é a mulher aqui nesse sentido? O que são a coroa? O que são as estrelas? Entende? Você não vai entender. E nesse método de buscar a interpretação na própria Bíblia, né, é um método extremamente importante. Né? É justamente o princípio de que a Bíblia ela deve interpretar ela mesma. Nós não podemos buscar a interpretação da Bíblia em outros lugares, porque a Bíblia interpreta ela mesma. Então, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher. Então, o que pode ser uma mulher? O Apocalipse 12:1 está falando de uma mulher. Então, preciso buscar outros textos também que abordam o contexto de uma mulher. E aí a gente vai lá para Isaías, por exemplo. Isaías 54:6, deixa eu abrir aqui, que esse texto não tem na lição. Isaías 54:6. Isaías 54:6, deixa eu abrir aqui, que vamos entender um pouco então o que fala desse texto de Apocalipse, uma mulher. Então, 54:6 vai dizer assim: Porque o Senhor te chamou como uma mulher,
desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Então aqui está dizendo justamente sobre o povo de Deus. Entende? O contexto desse texto está tratando sobre o povo de Deus. Então, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada. Então, veja, Isaías fala de uma mulher também, que trata num contexto como se fosse o povo de Deus. Então, Apocalipse deve dizer a mesma coisa. Apocalipse também deve estar dizendo, então, que essa mulher está se referindo ao povo de Deus. Entende? Aqui é só um exemplo, né? Um exemplo bem básico. Como você vai achar a interpretação? Na própria Bíblia. A Bíblia, ela interpreta ela mesma. Você precisa ter esse entendimento, essa compreensão. A Bíblia interpreta ela mesma. Então, se o texto de Apocalipse, lá da profecia, está falando de uma mulher, vamos buscar em outros textos da Bíblia onde também é abordada essa temática de uma mulher e o que quer dizer, né? Porque no final a gente vai conseguir chegar à compreensão. Por quê? É revelação de Deus. Se é revelação, é para entender. Se é para entender, não está oculto, é para entender. É para nós entendermos, né? Então vamos buscar a compreensão, mas buscando a interpretação na própria Bíblia, porque ela vai trazer a interpretação. Não tenha dúvidas disso, né? E nesse sentido é muito válido, né? As Bíblias que trazem algumas chaves ali, alguns textos que vão abordar a mesma temática. Você vai conseguir ali já abrir a mente para ter essa compreensão. E aí a lição, no final, ela traz uma dúvida, né? Quais seriam as razões porque Deus escolheu se comunicar por símbolos, né? Um exemplo que muito provavelmente, né, tenha sido uma dessas motivações, digamos assim, por exemplo, se Apocalipse falasse diretamente de Roma, né, como a cidade perdida, né, enfim, a cidade pecadora, se falasse diretamente cidade de Roma, provavelmente o texto não teria chegado até nós hoje. Já teria sido eliminado por lá mesmo, né? Então você vai trazendo alguns símbolos para nos trazer a compreensão, e esses símbolos, então, ali, vamos supor, né, que passassem direto, né, aquelas pessoas não poderiam entender naquele momento, né, não percebessem, para que o texto pudesse passar. Mas lembrando que a própria Bíblia vai interpretar depois aquele texto, a própria Bíblia vai interpretar aquele símbolo, né? Então, um dos motivos é para que o texto chegasse a nós hoje, um dos motivos é para que as profecias chegassem a nós hoje, né? E não à toa a gente vê a palavra de Deus aí sobrevivendo a todas as eras, né? Todas as gerações, né? Está aqui até nós hoje para nós entendermos. Então, a lição número 1 geralmente é um grande resumo daquilo que nós vamos ver nesse trimestre. Então a lição dessa semana é um grande resumo. E durante o trimestre nós vamos então nos aprofundando um pouco mais nessas ideias, né? Então, foi um grande prazer estar aqui com você nessa primeira lição. Espero que tenha sido útil para você. Não se esqueça do sorteio, deixe o seu nome e cidade que você mora, tá? É claro, o sorteio vale para o Brasil, não vou ter como mandar a lição para outro país, né? Mas qualquer lugar do Brasil aí a gente vai fazer o sorteio e vai mandar essa assinatura para você receber na sua casa, então, as 4 lições dos próximos 4 trimestres. Tudo bem? Então foi um grande prazer, mais uma vez, espero que tenha sido válido e espero você, então, na lição de número 2. Até lá!